Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos a Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. À rubrica Breve Introdução a... Sou a Isabel Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Nina Vieira sobre a história dos animais. Nina Vieira é investigadora integrada do Cham Centro de Humanidades. O seu principal interesse de investigação é compreender as relações entre humanos e os outros animais e os impactos culturais e ambientais dessas interações ao longo do tempo. Bem-vinda, Nina, e obrigada por aceitares o nosso convite. Primeira pergunta que tenho para ti: os animais têm história? Olá, Isabel, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Sim, a resposta é sim. Os animais têm história. Se quisermos, podemos dizer que os animais têm uma história biológica, que é estudada por disciplinas das ciências naturais, por exemplo, a biologia evolutiva, ou até mais recentemente a ecologia histórica, e têm uma história das suas relações com os humanos, que é essa que nos interessa aqui hoje particularmente. E, portanto, é esta história dos animais que nós assumimos, então, que os animais são protagonistas históricos e tentamos documentar esta agência dos animais na construção da história humana. Ok, então o que é a história dos animais? Existe ainda muito debate sobre o que é a história dos animais ou como podemos definir a história dos animais. Temos atualmente, é um tema que está em cima da mesa, é um debate do momento. Neste caso, e assim de uma forma breve, nesta breve introdução, a história dos animais dedica-se ao estudo das relações entre humanos e os outros animais, os que não são humanos, estas relações no passado, e documenta o impacto que os animais tiveram nas culturas humanas, nas línguas, na tecnologia, nos ambientes, e ao mesmo tempo pretende revelar o impacto que os humanos tiveram nas vidas e nas próprias culturas dos outros animais. E, portanto, a história dos animais convida-nos, ou melhor, quase que nos obriga, no fundo, a colocar de lado a ideia de que a história é fundamentalmente um registro da ação humana e, em alternativa, propõe-nos encarar a história como esta aproximação de um passado coletivo de diferentes espécies, humanas e não humanas. Uhum. E de certa maneira também se mostra como há aqui uma ligação muito forte entre o humano e o não humano. Pois é um dos grandes desafios deste campo historiográfico, porque pode ser, no fundo, bastante desconfortável para nós, não é? Porque trabalhar estas questões, do ponto de vista histórico, também nos faz questionar, no fundo, esta supremacia que temos atribuída aos humanos em relação às outras espécies e, portanto, precisamos também de refletir sobre o que significa ser humano, através precisamente desta nossa interação com as outras espécies. Portanto, tem aqui vários desafios. Então, como é que é possível fazer uma história dos animais, contando com fontes que foram escritas por pessoas? Uhum. Essa é também uma grande questão, não é? Como sempre, em todas as áreas disciplinares e principalmente em áreas emergentes, como podemos dizer que é a história dos animais e estes estudos das relações entre humanos e animais, esta componente metodológica é muito, muito relevante, obviamente, continua também em debate, mas fundamentalmente nós seguimos o método da história, ou seja, analisamos e interpretamos fontes documentais que foram escritas por pessoas, de facto, mas que são lidas aqui com o objetivo de identificar evidências sobre os aspectos da vida dos animais. E, portanto, analisamos exatamente como todos os outros historiadores, cartas, documentos legais, enfim, temos crónica, literatura de viagem, enfim, todos os formatos escritos
que temos à nossa disposição, mas o que nós procuramos são estes vestígios, estas evidências de interações entre os humanos e os animais. E claro que sempre que possível tentamos fazer uma investigação interdisciplinar, onde temos também de ir, obviamente, integrar conhecimentos das ciências naturais, como a etologia e a ecologia, mas também das ciências sociais e das humanidades, portanto, evidências arqueológicas, a arte, a literatura. E, portanto, tudo é de toda esta combinação que conseguimos escrever esta história dos animais. E só para dar aqui um exemplo, talvez fique Sim. mais fácil para entender aquilo que nós, historiadores dos animais, procuramos. Por exemplo, se estivermos interessadas na chegada e na presença de animais vindos da África ou das Américas, ou do Oriente, a Lisboa, interessa-nos saber, por exemplo, qual era a sua alimentação, como eram tratados, que comportamentos tiveram, como é que interagiram com os seus tratadores, e portanto são estas pistas que nós vamos buscar às fontes. E essa é, no fundo, aqui a novidade metodológica, se quisermos. Uhum. E a partir desse exemplo concreto que nos deste, tens assim alguma conclusão, alguma descoberta nova, passa a redundância, curiosa, que possas partilhar connosco? Então, por exemplo, no caso da história das baleias, ao qual me tenho dedicado nos últimos anos, um, através da história da sua caça, nós conseguimos perceber, obviamente, uma série de aspectos sobre os usos dos animais, a tecnologia empregue, enfim, tudo isso que compõe a história humana da caça da baleia, mas estamos também a perceber a forma como os animais reagiram a essa prática, ou seja, como os animais se podem afastar das embarcações, como aprendem que há uma zona que pode ser que lhes pode ser nociva e, portanto, deixam de ocupar uma determinada área geográfica que antes ocupavam. Podem manifestar comportamentos agressivos, e isso, mais uma vez, encontramos nas fontes se estivermos a lê-las com este novo olhar e com este novo objetivo, e que, portanto, há uma série de alterações na própria vida dos animais que estão ali bem espelhadas. E, portanto, quando fazemos uma história da baleação, não estamos a fazer só uma história das pessoas que caçaram as baleias, mas também das baleias que foram caçadas. Uhum. E, portanto, fontes que não são novas, que já podem ter sido muito trabalhadas por outros investigadores, podem continuar, a trazer novos dados, a partir Uhum, uhum. Sim, desta outra perspectiva e, portanto, deste outro interesse específico. sim, é isso mesmo. Muitas vezes é esse mesmo o nosso truque. Começamos pelas fontes que conhecemos bem e Uhum. relemos com este novo olhar. Ok. Uma última pergunta, Nina. Falavas, dizias que era um campo emergente. Estamos a falar de quanto tempo? De há quanto tempo é que podemos falar nesta historiografia dos animais? Pois é difícil de dizer, porque como te digo, o campo em si ainda está a ser definido, ou seja, ainda não existe uma definição completamente fechada e há, enfim, obviamente várias opiniões, Falar de uma coisa muito nova, certo? mas estamos a falar de uma coisa com poucas dezenas de anos, embora, obviamente, tenhamos estudos de referência que são da década de 70 ou de 80, mas vamos encontrar aqui um aumento muito significativo nas duas últimas,
2, 3 últimas décadas de todas estas questões e desta tentativa muito ativa de definir o campo dos estudos humanos animais, ou da história dos animais, se quisermos, nas últimas décadas. E também, obviamente, com isso, o surgimento destas disciplinas ou destas subdisciplinas também na academia, não é? Como está a acontecer aqui no nosso caso. Muito obrigada, Nina. Obrigada, Isabel. Obrigada também a quem nos ouve. Não deixe de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falamos com Nina Vieira, historiadora ambiental e investigadora auxiliar da nova FCSH a partir do CHAM, Centro de Humanidades. É licenciada em Biologia, mestre em Ecologia Marinha e doutorada em História. É investigadora responsável do projeto exploratório da FCT Animal X, Animais de Lisboa, mapeando a presença e o papel dos animais não humanos na história e na paisagem da cidade. Nina Vieira é membro da equipa do projeto Energia for Oceans, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, e membro da Cátedra Unesco, o Património Cultural dos Oceanos. Ocupa cargos de gestão, nomeadamente enquanto subdiretora do CHAM e enquanto representante regional de Portugal na Sociedade Europeia de História Ambiental. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá!